Convidei o Milinho aqui, esperar ele aceitar aqui pra gente já começar. Boa noite, Denilson, Vitor, seja bem-vindo. Estamos só esperando o Emílio aceitar aqui pra gente começar, tá bom? Vou pedir o Emílio para entrar de novo aqui, porque não deu certo, não. Eu chamei o Emílio aqui de novo, só esperar ele entrar para convidar ele de novo. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, Gabi. Ei, Zé, boa noite, seja bem-vindo. Samira, boa noite, Samira, seja bem-vinda. Só esperar o Emílio entrar de novo aqui para poder convidar ele novamente. Ei, André, seja bem-vindo. Opa! Aê, Emílio. Boa Oi, noite. boa noite, irmãozão. Tudo em paz? Na graça de Deus. Então tá bom. Foi meio difícil de entrar hoje aí. O que foi? Não apareceu pra você, não? Oi. Quando chegou para mim, eu vi você comentou aí que você enviou, mas não apareceu a solicitação para mim. Aí eu saí, entrei de novo, aí deu certo. Então tá ótimo. Já podemos começar, Emílio? Bora? Ou vamos esperar o pessoal acabar de entrar? Vamos começando, né? Vamos começando. Zé, se você quiser, eu vou me apresentando, Isso. né? Então, por favor. Boa noite, Para irmãos aqueles que da não paz te de Deus. conhecem, né? Aos que não me conhecem, né? Eu sou Emílio, sou da Diocese de São João del Rei, sou da cidade de Barroso, né? E tô feliz demais para a gente tratar desse assunto hoje aqui, né? Esse assunto interessante, esse assunto maravilhoso para nós aí. Tenho certeza que vai ser bem edificante para todos nós. Podemos, então? Bora lá. Dar boas-vindas pro Alisson aí, né? Porque é nosso coordenador aí tem que dar uma boas-vindas especial, assim, né? Dá, Bem-vindo, dá uma Alisson. moral aí. Aí, tá perguntando qual é o assunto, ô Milha. Coloca o assunto aí que eu fixo aí, fazendo um favor. O Alisson já chega cobrando, viu, Emílio? Papel de coordenador é assim mesmo. Então vamos lá começar então. Bora. Emílio, então, primeira pergunta de hoje, então. Por que falarmos sobre os temperamentos? Por que falar sobre isso? Sobre temperamentos? Esse assunto de temperamento, ele é muito interessante, sabe? E por que ele é muito interessante? O fato dele ser interessante é um dos motivos que torna ele ser importante para nós. O temperamento é interessante porque ele fala de nós, sabe?
quando você começa a escutar sobre o seu temperamento, você se identifica ali, você fala, poxa vida, sou eu mesmo, né? Eu sou assim, eu funciono assim. Na verdade, esse estudo sobre os temperamentos, esse conhecimento, a importância de nós termos esse conhecimento sobre os temperamentos, ele abrange várias coisas. Uma delas é o nosso caminho de santidade. Quando eu começo a entender o meu temperamento, eu começo a me conhecer melhor. E esse conhecimento melhor de mim mesmo faz eu viver uma espiritualidade mais autêntica, sabe, Fabinho? Faz eu viver uma espiritualidade mais verdadeira, porque eu vou comigo mesmo inteiramente dentro da espiritualidade. Então, quando eu conheço o temperamento, por exemplo, aqui a gente está falando só de alguns elementos da vida espiritual que ajudam o conhecimento do temperamento. Então, por exemplo, a vida de oração, né, é um exemplo. Quando eu conheço o meu temperamento, eu começo a conduzir melhor a minha vida de oração, porque eu começo a entender melhor como eu funciono, como eu sinto as coisas, como eu reajo às coisas, sabe? Isso tudo facilita muito com que eu desenvolva uma vida de oração mais eficaz, a prática das virtudes. Na vida espiritual tem uma série de coisas, sabe? Que é bom para nós conhecer o temperamento. Tem outra coisa que vai ser muito interessante, que é aquela questão de que a verdade liberta. Quando eu começo a estudar o meu temperamento, quando eu começo a entender o meu temperamento, eu estou ali descobrindo uma verdade sobre mim mesmo. Isso é libertador. Eu lembro quando eu tive contato pela primeira vez com o temperamento, tem já um tempinho isso, e quando eu descobri, né, o meu temperamento e o das pessoas que convivem comigo, cara, isso foi libertador. Isso resolveu um monte como de que foi coisa. para você? Como que foi para você, assim? Como que você pensou nisso? Eu vou descobrir como que é meu temperamento. Como que foi esse primeiro pensar? Porque hoje, assim, muitas pessoas talvez nem pensam nisso, né? Na verdade, quando eu fiz, no meu caso, eu não tinha ideia nenhuma que eu descobriria isso. Eu estava num encontro, era um encontro formativo de jovens, na época ainda Secretaria Marcos, né? Então, ou seja, tem um tempinho já interessante isso. E nesse encontro foi trabalhado muito o crescimento, né, pessoal e tal. Foi trabalhado de forma muito integral, sabe? A espiritualidade, o crescimento da pessoa. E lá teve uma palestra sobre temperamentos. E essa palestra sobre temperamentos, cara, ali mesmo já, quando o sujeito foi fazendo a explanação ali, eu já identifiquei rapidinho qual que era o meu temperamento, e ali já foi libertador, cara. Aquilo ali já libertou um monte de coisa na minha vida. Por exemplo, né, falando para nós que somos carismáticos ali, nessa época eu tinha um conflito muito grande com o meu jeito de pregar. Por quê? Porque eu queria pregar no estilo de outras pessoas, sabe? Eu queria pregar no estilo do Padre Fábio de Mello, sabe? Eu sempre achei bonito aquele jeito poético de falar, aquela voz bem impostada, né? Nossa, eu achava aquilo fantástico, aquele jeito todo centrado de falar do Padre Fábio de Mello. Eu queria pregar igual o Padre Fábio de Mello. Só que desde que eu comecei a pregar na minha vida bem novo, foi sempre esse meu estilão, esse meu jeitão, sabe? E tal, e eu ficava numa tristeza muito grande, eu tinha uma agonia muito grande, ainda teve uns irmãos que foram me aconselhar, acabaram não dando aconselhamento assim muito preciso, sabe? E falaram pra mim, não, irmão, você tem que pregar, assim, não pode ser assim, assim. Cara, eu cheguei nesse encontro transtornado. Aí, de repente, quando eu ouvi lá, olha, cada pessoa tem um temperamento, né? Seu temperamento não muda. Seu temperamento é esse. Rapaz, aquilo me libertou, aquilo me rasgou o peito, o coração, eu saí de lá livre. Eu falei, poxa, eu sou assim, eu tenho uma estrutura que sou eu. E isso não muda. Tem coisas que tem que mudar. O conhecimento do temperamento ajuda muito isso. Porque, por exemplo, e aqui eu estou falando, por enquanto, só falando da importância dos temperamentos na espiritualidade. Já vou falar de outras coisas. Mas quando a gente não se conhece direito, e o temperamento é um bom caminho para começar esse conhecimento de si mesmo, quando eu não me conheço, às vezes eu fico na minha vida espiritual tentando mudar um monte de coisa que não precisa mudar, e às vezes eu acabo deixando de lado coisas que eu tenho que mudar,
para ficar insistindo, para ficar batendo cabeça com coisa que nem era para me mudar, e eu quero mudar porque alguém falou, porque alguém mal orientado me falou, alguém, sei lá, motivado por 1000 coisas me falou, e eu, às vezes, nem precisava mudar aquilo. Então, o conhecimento do temperamento... Só te cortar um pouquinho, Emílio. Corta aí. Quando você começou, né? Aí você foi descobrindo o seu temperamento. Foi um pouco doído isso? Foi doído, assim? Foi fácil de aceitar ou não? Vocês vão perceber aqui, né, nós vamos ter, na verdade, são 2 lives sobre temperamento. Aqui vai ser uma introdução necessária, né? Tem uma introdução que é necessária, senão vocês não vão conseguir assimilar direitinho o resto do conteúdo. Mas o processo de conhecimento do temperamento, para alguns é doloroso mesmo. Por quê? Porque você acaba lidando com umas realidades suas, umas tendências suas que são complicadas também, né? Temperamento nenhum é ruim. Isso aqui eu já falo de cara. Não tem nenhum temperamento melhor que o outro, não tem nenhum temperamento ruim, não é bem assim que funciona. Só que os temperamentos, eles trazem em si, né? Depois a gente vai falar melhor disso, fiquem tranquilos, aqui a gente está só introduzindo. Beleza. Mas os temperamentos, eles trazem em si uma força, algo que está em nós, que ao mesmo tempo que uma coisa ali, às vezes, pode ser um ponto positivo, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa linguagem, não, mas só para ficar claro. Pode ser um ponto negativo também. Por exemplo, existe uma coisa interessante que muita gente não sabe, que é em relação às nossas emoções. Tem gente que acha que a gente consegue baixar o nível de uma emoção e da outra não, sabe? Manter alguns níveis elevados. As nossas emoções, elas funcionam... Sabe quando você toca aqueles sonzinhos que tem as frequências que vai mostrando, a luzinha vai acendendo, tem as frequências mais grave, mais leve, tal. As nossas emoções funcionam daquele jeito. Por exemplo, se a pessoa ela vive emoções de alegria com muita intensidade, provavelmente essa pessoa vai viver emoções de tristeza também com muita intensidade. É assim. E à medida que eu abaixo a frequência de a pessoa, por exemplo, que teve uma desilusão amorosa, de repente fala assim, agora também eu quero saber de me envolver, mas não, agora eu fechei meu coração, agora eu sou ruim mesmo. A maioria fala isso da boca fora, mas vamos supor que alguém fale e realmente viva dessa forma. A pessoa começa a ficar seca. Ela pode baixar ali o seu tono de paixão, mas ao mesmo tempo ela vai baixar a alegria também, sabe? Porque as emoções elas funcionam na mesma frequência. E os pontos dos nossos temperamentos, eles funcionam assim também. Um mesmo ponto, que às vezes é uma coisa que ajuda muito, pode ser ali um ponto de dificuldade também, tá? Então, assim, para alguns, é até legal falar disso que você perguntou, Fabi, porque é o seguinte, para uns vai ser muito doloroso conhecer o temperamento. Porque vai ter que encarar, né, vai ter que dar de frente com a sua verdade. Pô, minha verdade é essa aqui, e até hoje eu não assumi. A verdade é que eu sou assim mesmo, não adianta eu querer ficar fazendo de bobo. Para outros, a dor já vai ser diferente. Tem alguns que já se martirizam tanto, né? Tem alguns que estão vivendo os temperamentos de outros, igual o que você vivia do Padre Fábio, tipo isso. Eu queria ser. No caso dele, não era nem o temperamento, que eu nem sabia de temperamento. Eu queria pregar do jeito dele. É isso que eu queria lá atrás. Eu queria pregar do jeito dele. Mas pode outra pessoa talvez tentar trazer o temperamento de outros para ela? Rapaz, se ela fizer isso, ela tá lascada. Porque não tem jeito. Já ia falar isso. É impossível, sabe? Você tem o seu temperamento e não adianta você querer viver o temperamento do outro, que é o seu, e pronto, acabou. É igual eu nasci bonito, igual você sabe. Não tem jeito, eu tenho que conviver com isso. Lindão. A vida inteira, né? Eu queria até fazer uma pergunta enquanto eu vou continuar respondendo aqui. Só falar com o pessoal que está participando aí, quem já A Laís falou, né, que tá com saudade da gente. Saudade também, Laís. Ô, Laís, abração, minha querida. Saudade demais de vocês. O Wesley também tá falando aí. O Wesley tá falando aí que a pregação que você falou foi em 1970. Não. Cancela os comentários do Wesley. Tira ele da live aí. É o seguinte, eu queria só perguntar se alguém que tá na live aí já teve algum contato com temperamento, já tem algum conhecimento disso e sabe qual que é o seu temperamento, vai comentando aí pra gente ver se você já conhece qual que é o seu temperamento, vai falando aí pra gente saber quem que tá presente na live com a gente aqui. Bom, continuando a pergunta, né, por que falar desse temperamento? Então, assim,
Ei, Vanessa. Entendeu? Você vai conseguir conduzir melhor o teu caminho de santidade, porque vai ser pautado na verdade, entendeu? Aí tem uma sanguínea aí já, ó. Sanguíneo, colérico. Eu vou causar polêmica aí hoje, pessoal, porque na verdade é o seguinte, temperamento, na verdade, existem várias abordagens aí, certo? Mas depois eu vou comentar algumas coisas aqui. Mas o temperamento mesmo é um só, tá? O pessoal pode identificar com alguns elementos de outro temperamento, mas o seu temperamento é um só. Tem melancólico aí, tem sanguíneo. Dificilmente nós vamos ver um fleumático comentando aí, porque eles não são muitos de comentar. Bom, continuando. Espiritualmente, tem esse monte de vantagem. O caminho de santidade, a vida de oração, a vida de virtude, o conhecimento do temperamento favorece muito, porque cada temperamento... Eu vou falar aqui, Fabio, eu estou falando aqui de uma forma bem popular, porque a gente está falando em live, né? Aqui não é um curso, aqui não é um encontro, aqui a gente está falando numa live. Então eu vou tentar falar do assunto usando uma terminologia mais popular possível para ser acessível para todos nós. Tem um colérico aí, ó. Sim. Então, é o Alisson e o Miller colérico. Né? Então é o seguinte, na vida espiritual tem isso tudo, certo? Esse conhecimento ele vai me ajudar. Normalmente o temperamento ele traz umas tendências ali para certas fraquezas, tem certos pecados, entendeu? Que certo, o temperamento pode me levar, ele não vai te levar para o pecado, não, certo? Mas ele tem uma tendência para certas coisas ali, pesa mais para um lado do que para outro, enfim. Isso a gente está falando aqui espiritualmente, cara, mas o temperamento, o conhecimento do temperamento, ele tem uma porrada de outras vantagens. Por exemplo, você que é pai, a educação de um filho, quando você sabe qual o temperamento do teu filho, a educação é outra. Você já percebeu, por exemplo, como que às vezes a mesma mãe, né, isso aconteceu na minha casa comigo e o meu irmão, o Miller perguntou qual o temperamento do Emílio. Eu quero saber quem consegue, a não ser quem já sabe, né, que eu já contei, eu quero ver quem adivinha, quem sabe aí qual que é o temperamento do Emílio. Chuta aí, galera. Então eu vivi na minha casa, Fabinho, o seguinte, eu e meu irmão, a mesma mãe criou os dois, né? Basicamente o mesmo padrão de educação, e nós não somos iguais, certo? Nós temos algumas tendências bem diferentes. Por que isso acontece? Porque os temperamentos são diferentes. Isso já é um ponto que pesa muito, o fato do temperamento ser diferente. Então, para quem é pai, e esse é o motivo que me levou recentemente a estudar ainda mais a fundo os temperamentos, sabe? Para quem é pai, você conhecer o temperamento do teu filho ajuda demais na educação, porque você vai saber o funcionamento dele. Você vai saber que ele reage de uma forma, porque os pais, e isso é lógico, né? Principalmente quando o pai é colérico, né? Ele tem uma tendência a achar que o filho funciona igualzinho ele. E às vezes não é. Então, assim, o que vai motivar teu filho, às vezes você conhecendo o temperamento, você vai entender melhor qual que é a motivação dele, o que leva ele para frente, o que desanima ele, o que ajuda, o que atrapalha, o que motiva. Rodrigo chutou aí que é sanguíneo, Emílio. E já tem aí, ó. Um monte já falou já. O pessoal tá falando sanguíneo? Depois eu vou uns falar. Falando colérico. Depois eu vou falar umas coisas aqui. Então, assim, para o pai, para um professor, por exemplo, principalmente quem trabalha com educação infantil, você conhecer o temperamento daquela turminha ali vai te ajudar demais. Porque eles não são motivados pelas mesmas coisas. Eles não reagem da mesma forma, sabe? E o conhecimento do temperamento, cara, ajuda demais. Então, pais, professores, formadores aí de grupo de oração, ter esse conhecimento é extremamente necessário. A relação entre irmãos, né? A relação entre irmãos num grupo de oração, por exemplo, é fundamental quando você conhece o teu temperamento. E você sabe ali do temperamento do teu irmão, você começa a ver que ele não funciona igual você, não adianta. Às vezes a gente fica pelejando, insistindo, e o fulano não é assim, o outro não é assim. Né? Igual quando a gente trabalha muito com aconselhamento, é interessante, né? De vez em quando chega uma pessoa, chega uma esposa aí, começa a falar, não, eu não aguento mais meu marido dentro de casa, pô, o cara é muito devagar, o cara não faz, tem que consertar a pia, tem 2 semanas, o cara não conserta, tem que fazer isso, o cara não resolve.
Aí de repente você vai aconselhar a outra tá assim. Pô, eu não aguento mais meu marido quer tudo na hora, meu marido é assim, tem que ser na hora, tem que fazer, ele fica estressado. Então, assim, estão achando que eu acho que o meu é Tem melancólico. uma moça, tem uma moça aí que falou isso, você viu? Acho que o meu é melancólico, chora até dependendo do comercial, mas gostaria de Não, saber mais. você vai descobrir, se Deus quiser, você vai descobrir aí qual que é o teu temperamento, nós estamos aqui para ajudar. Então, assim, esse conhecimento de temperamento, ele é útil para um monte de coisa, né? Ele é interessante e útil para um monte de coisa. Eu estou vendo um comentário do pessoal aí, que na verdade é o seguinte, como eu te falei, eu conheci A Erika está perguntando se serve dizer que é uma mistura. Não, temperamento é um só. É um só. O meu é um só também. Inclusive, eu quero fazer aqui aproveitar que a gente está no início, quero fazer uma consideração que eu acho importante aqui, somente vendo comentário do pessoal aí. O primeiro contato que eu tive com o temperamento foi esse que eu te falei na palestra, né? Tal, abriu minha mente. Dessa palestra eu já saí pesquisando, né? Já saí correndo atrás. Inclusive faz parte do meu temperamento. Já dando uma dica aí. Eu já saí, queria saber o que era. Então eu comprei um livro, foi um dos únicos livros que a gente tinha à disposição durante muito tempo aí no Brasil, um livro que vende até na Canção Nova do Tim LaHaye, Temperamentos Controlados pelo Espírito e tal. Só que depois disso, cara, eu fiz cursos, eu li outros livros, sabe? Eu fui me aprofundando no assunto. E tem alguns perigos que a gente não pode cometer, eu preciso falar. Antes de falar dos temperamentos, né, de falar deles, cada um separadinho, bonitinho, eu preciso alertar com vocês com uma coisa. Primeiro, você não pode cair num determinismo do teu temperamento, né? Porque existem uns estereótipos, sabe? Que foram criados sobre os temperamentos, sabe? É brincalhão, é sanguíneo. A pessoa chora, é melancólica. A pessoa é tímida, ela é fleumática. A pessoa é estressada, ela é colérica. Cara, esses estereótipos não são verdade. Eles não são verdade. Não é assim que funciona, pessoal. Já eu vou explicar, isso vai ficar mais claro para vocês. Mas não é O por bom é esse que você vai estereótipo. levantando suspense, né? Não, tem que fazer. Para manter a galera Sim, na sim. live aí, a gente tem que fazer né? Fazer um charme. Então, a primeira coisa é o seguinte: cuidado com o determinismo, né? Falar, pô, esse temperamento aqui é isso, né? Aquele lance da Gabriela, né? Que o pessoal gosta de falar em pregação aí, eu nasci assim, né? Eu cresci assim, tal, tal, tal. Então, assim, não é assim que funciona. Né? Já eu vou explicar isso com muita clareza. Vou falar isso com muita clareza. Então, a gente não pode cair nesse determinismo, certo? O temperamento, ele tem lá as suas tendências, mas ele não determina tudo na sua vida, assim, tá? É você que é o responsável, né? Então aí já vem até a segunda coisa, não pôr culpa no temperamento, né? Não ficar justificando o temperamento. Eu sou assim, mas é por causa do meu temperamento. Eu fiz isso, mas é por causa do meu temperamento. Não é assim que funciona também a coisa, não. E um outro erro que eu vejo muito pessoal cometendo sobre os temperamentos é o seguinte: criar rótulos nos outros, tá? O pessoal tem essa maneira também, fulano é assim porque é fleumático, eu não gosto de fleumático porque fleumático é assim, 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 eu não gosto de fulano. E eu te falo porque eu passei um certo período desse estudo de temperamento, eu vivi isso. Eu vivi desse jeito, sabe? Tinha um certo temperamento que eu falava, pô, não gosto de temperamento assim, pô, temperamento assim me incomoda, pô, temperamento assim. Eu tinha uns temperamentos lá que não me dicia muito, não. Quando eu fui aprofundando, né, e amadurecendo meu próprio temperamento e aprofundando no assunto, cara, eu comecei a descobrir que os 4 temperamentos são maravilhosos. Os 4 temperamentos são incríveis. Os 4 temperamentos, eles são riquíssimos, cara. É maravilhoso. É fantástico. Então, cuidado para não cair nessas coisas aí. Bom, enfim. O porquê falar sobre o temperamento, né? Que a pergunta que a gente está até aqui é essa. Né? A gente fala de temperamento que esse conhecimento ele vai te libertar. Esse conhecimento vai te ajudar a se relacionar melhor com Deus. Né? Esse relacionamento vai te ajudar a se relacionar melhor com os outros, certo? A entender os outros, a entender você mesmo. Esse relacionamento vai te ajudar a educar teu filho. Esse relacionamento vai te ajudar a lidar melhor no teu trabalho. Esse temperamento vai te ajudar a viver melhor na tua casa. Então, assim, é um conhecimento muito útil. A gente vai ver aqui, eu vou comentar logo, logo, tem coisas mais importantes até que os temperamentos. Mas eles são um bom comecinho ali para quem quer se conhecer.
É isso. Por que falar sobre os temperamentos é isso, Fabinho. Tá, beleza. Então vamos para a próxima, então. O que são os temperamentos? Bom, para a gente entender o temperamento, para a gente entender eles direitinho, sem confusão, a gente precisa ter uma perguntinha aqui. Você acredita que a própria pessoa é capaz de mudar o seu temperamento? Bom, tem uma pergunta aqui, ó, Fabinho. Ou apenas intermédio do Espírito Santo? Você acredita que a própria pessoa é capaz de mudar seu temperamento ou apenas por intermédio do Espírito Santo? Vamos entender aqui. Então, duas coisas. Primeiro é o seguinte, mudar de um temperamento para o outro é impossível. Isso aí, nem de um para o outro, né? Essa mudança. Então, talvez, eu sei que não foi isso que a pessoa perguntou, mas talvez para não gerar confusão em outras pessoas, né, que não entenderam, talvez não vão captar a pergunta, mudar de um temperamento para o outro é impossível. Isso aí nem o Espírito Santo vai fazer, porque foi ele mesmo que deu. Foi ele mesmo que soprou esse temperamento em você aí. Agora, o lapidar o temperamento, né, ele é um trabalho conjunto do Espírito Santo com o meu esforço. Né? A graça supõe a natureza. Então, assim, é um trabalho da graça de Deus com o meu exercício de virtude. Então, existe um esforço que eu preciso fazer, inclusive, para lapidar o meu temperamento. Aquelas tendências do meu temperamento que às vezes me levam para ter um comportamento que não é muito santo, que não é muito legal e tal, né? Eu preciso trabalhar isso com o auxílio do Espírito Santo, é claro que ele vai auxiliar nessa mudança, mas existe um esforço meu, né? Aliás, existe um primeiro ponto que é o assumir. Poxa, eu preciso mudar isso. Muita gente não consegue mudar algumas coisas, por incrível que pareça. Muitas mudanças a gente não consegue alcançar na nossa vida porque a gente não passa desse primeiro ponto. Eu preciso mudar. A gente acha, não, eu tô certo, é isso aqui mesmo. Então, pronto, isso aí já barrou a tua mudança. Isso aí já o outro que se mude, né? O outro que mude, né? Isso aí pronto, isso aí já arrebentou com tudo, você não vai ter disposição para mudar. Isso aí já é difícil. Então, a partir do momento que realmente isso aqui eu preciso mudar, realmente isso aqui eu tenho que mudar. Pronto, já é um passo importante. E tem muita coisa, principalmente a gente está falando de temperamento, que são algumas disposições psicológicas, né, que é uma estrutura psicológica. Às vezes tem que haver uma ruptura para mudar, então eu preciso quebrar esse negócio, então eu preciso de um esforço meu. A graça de Deus é claro que ela vem em auxílio, ela ajuda ali, mas tem certas coisas que vão exigir, né? Aliás, esse é o próprio conceito de virtude. Como é que funciona o vício? Né? Vício e virtude são a mesma coisa, só que uma é boa e outra é ruim. Se eu começo a cometer um ato ruim, eu começo a fazer uma coisa que é ruim, e vou fazendo ela repetidas vezes, né? Esse ato ruim cometido várias vezes, ele vira um hábito ruim, e quando eu estou viciada nesse hábito ruim, virou um vício, certo? É assim que acontece. A virtude é o oposto disso, é isso, só que com uma coisa boa. Eu começo a cometer um ato bom com frequência. Mesmo que eu não goste muito, eu começo a cometer. A pessoa não tem a virtude de rezar. A pessoa não tem o hábito de rezar, não consegue rezar. Ela começa a rezar. Mesmo não querendo muito, ela começa a rezar todo dia. Rezar. De repente, esse ato vira um hábito. Quando virar um hábito na vida dela, virou uma virtude. É assim que funciona. Então, para mudar o temperamento, né? Minha esposa está comentando aí, né? Emílio, alguém comentou que eu sou melancólico? Será? Já eu vou falar o que eu sou. Bom, vamos perguntar então, o que são os temperamentos. Para a gente entender direitinho o temperamento, a gente precisa entender uma coisa mais importante que ele. Primeira coisa é o seguinte, que eu vou repetir aqui. Temperamento não muda, galera. Viu? Temperamento não se muda. O temperamento, você nasce com ele, já eu vou descrever melhor aqui o que é o temperamento, só que o temperamento é o seguinte, você nasce com ele vem da nossa genética, e é impossível a gente adivinhar de onde vem o nosso temperamento, né? Você pode ter ali o pai, a mãe com temperamento, você pode puxar lá da sua avó, então assim, é impossível adivinhar com qual temperamento a criança vai nascer, né? Tá lá o José lá com um pouco mais de um mês, a gente não tem ideia nenhuma ainda, né, de qual é o temperamento do José, mas daqui uns meses passando aí, até para os 2 aninhos de idade, já começa a dar para identificar qual que é o temperamento da criança. Então, primeiro é isso aí. E a gente precisa entender o seguinte, o temperamento, ele é o seu terreno psicológico. O temperamento é o nosso terreno psicológico.
ele é uma estrutura mineral, ela não muda. Então, assim, esse terreno que é o teu temperamento, né, teu temperamento é o teu terreno psicológico, ele não muda. É uma estrutura mineral. Mas existe uma estrutura que é vegetal, ou seja, que é plantada nesse terreno e ela cresce, muda, desenvolve. Isso é a nossa personalidade. E a personalidade, pelo tamanho da pessoa, e a personalidade, ela é mais importante que o temperamento, sabe? E a personalidade, sim, é algo que muda, é algo que amadurece, é algo que desenvolve, certo? Então é o seguinte, a personalidade, que é aquilo de mais importante em mim, que é a minha pessoa, que é aquilo de único que eu tenho, ela cresce no terreno que é o meu temperamento. Por isso que é importante o temperamento. Se eu não entender bem o terreno, é aí que o temperamento é importante. A personalidade é mais importante que o temperamento. Só que se eu não conheço bem o terreno onde está plantada a minha vida, onde está plantada a minha pessoa, a minha personalidade, se eu não entender esse terreno, do que ele é feito, como que ele funciona, eu posso cultivar muito mal, né, essa minha personalidade a partir do terreno, querendo que ele seja outra coisa, e esse negócio dá errado. Eu, sanguíneo, melancólico, será? Então, o temperamento é isso, uma estrutura mineral, é o meu terreno psicológico. Eu vou plantar ali é plantada ali a minha pessoa, a minha personalidade, e ela vai crescer nesse terreno. Então, assim, a gente precisa dizer que o que importa, vou repetir aqui mais uma vez, né, mais importante que o temperamento é a sua personalidade. Uma personalidade amadurecida. Né? Uma pessoa madura, ela pode ter qualquer temperamento que vai ser maravilhoso. Ela vai desfrutar o melhor ali do teu temperamento. Uma pessoa imatura, qualquer temperamento que ela tiver, vai ser uma cagada. A verdade é essa. Dependendo do temperamento, como a gente vai ver aqui, se a pessoa não tiver maturidade, se ela não amadurecer a personalidade dela, vai dar muito errado esse negócio. Então tem que amadurecer a personalidade. Vamos começar do assunto aqui em si. Seguinte, eu preciso muito... Só no final da live eu vou falar meu temperamento aí. Seguinte, vamos ver se o pessoal vai acertar. Para a gente entender o temperamento, a gente precisa entender uma coisa também, pessoal. Hoje, a gente vive num ambiente que o pessoal é muito cientificista, sabe? Tanto que a gente é muito confrontado até com as coisas da fé, né? O pessoal fala, tal, a ciência comprovou, a ciência não sei o quê, e as pessoas acabaram abandonando alguns elementos que são tão importantes quanto a ciência. Vou dar um exemplo bobo aqui para vocês entenderem, depois vocês vão ver onde que eu quero chegar. A poesia, por exemplo. E olha que meu temperamento nem é tão dado a esse tipo de arte, de poesia. Mas a poesia... Você às vezes arrisca, né, Emílio? Fazer umas poesias. Até lá nessa hashtag do Emílio, lá nos encontros. A poesia, às vezes, ela consegue descrever uma realidade humana de forma tão bela e certeira que você olha para uma poesia e fala, poxa, é isso aqui mesmo. Tá falando algo aqui do ser humano, sei lá, tá falando de alguma coisa aqui, e é isso mesmo. Você dá razão para aquilo, você vê uma verdade naquilo ali. Mesmo sendo cientificamente o negócio feito. A gente olha para uma música, às vezes, a música descreve uma realidade tão bem, de forma tão completa, você escuta a música e fala, caramba, esse negócio é verdade. Mesmo não tendo a ciência ali. E os temperamentos, eles são alguns elementos que eles entram um pouquinho nesse contexto. Por que que entram? Eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui no começo da live, que é o seguinte. Aqui nós estamos numa live, aqui a gente não está no encontro, aqui a gente não está num curso. Então, assim, o tratamento que nós vamos dar para os temperamentos aqui é no nível, assim, no estilo de live, né? Na linguagem de live. Porque os temperamentos, eles têm várias abordagens, sabe? De tudo que eu li, de tudo que eu já participei, né? De todos os cursos que eu fiz, toda a literatura que eu tive acesso aqui. Eu vejo que cada autor, porque é um assunto muito extenso, temperamento, cada autor ele tende a levar o temperamento para um lado. Um fala de temperamento voltado para o relacionamento humano, um fala para o temperamento voltado só para a questão de brigar com seus pecados ali, suas fraquezas e tal. Aqui nós vamos tratar de uma forma para a live. Então é o seguinte, os temperamentos, como eu dizia que a gente tem uma visão cientificista, eles não têm nenhuma comprovação científica. No entanto, ninguém consegue falar que o negócio é mentira. Aliás, ninguém foi
foi idiota o suficiente até hoje para querer fazer uma contestação científica desse negócio, porque ele dá tão certo que é inevitável. Quem começou com esse negócio de temperamento, cara, foi o pai da medicina, foi Hipócrates. Depois Galeno veio falando algumas coisas e até hoje, né, até hoje é aceito esses conceitos de temperamento. O pessoal começou a fazer outras abordagens, né? Tem aí com 16 temperamentos, com 8, com 12, com 30 e tantos, não sei o quê. Mas a verdade é que essa abordagem de 4 temperamentos, cara, ela é fantástica. Ela encaixa com a gente direitinho, né? Ela bate com a gente direitinho. E olha só, para a gente entender isso, a gente precisa entender o seguinte. Nas coisas materiais, colhem comigo aqui para vocês não perderem, né? O assunto é profundo. As coisas materiais, né? As coisas físicas, elas têm algumas tendências baseadas aí nos elementos da natureza. E nós também, enquanto pessoa, nós também temos essas mesmas tendências em nós. A diferença é que em nós, como nós somos seres, eu vou falar como descobrir. Hoje mesmo eu vou dar uma dica de como descobrir o temperamento. Nós vamos ter duas lives. Na segunda a gente vai aprofundar bastante, mas hoje mesmo eu vou dar uma dica para vocês já manjarem qual que é o temperamento de vocês. Então é o seguinte. Essas tendências da matéria... Já faz a propaganda aí. Já faz a propaganda da continuação, que tem a parte 2. Fala com todos aí que vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2, pessoal. O assunto é profundo, beleza? O assunto é grande. Então é o seguinte. A gente está começando hoje, é uma introdução necessária sobre os temperamentos, mas na quinta-feira, vocês estão lendo aí no tema fixado aí, parte 1, a gente vai ter a parte 2 na quinta-feira, ok? Mas hoje eu já vou dar algumas dicas. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para falar o meu temperamento na quinta-feira. Quinta-feira, o pessoal chutou bastante coisa aí. Quinta-feira eu falo qual que é o meu. Deixa vocês conhecerem primeiro os temperamentos, depois eu falar qual que é o meu. Então é o seguinte, assim como Emílio, a matéria... rapidinho, só te cortando, podia deixar de tarefa, né, para todos que estão vendo, tentar descobrir qual que é seu temperamento para voltar para a live quinta-feira já sabendo mais ou menos, né? Boa, Fabinho. Ótima ideia. Ótima ideia. Dica de tarefinha. É o seu, viu? Para descobrir o seu temperamento, não é o dos outros, não. a Maria deu uma ideia boa aí, ó. Eu sempre tive vontade de... Eu acho que todo servo, principalmente, deveria passar por um curso de temperamento, cara. Porque isso aí ajuda demais. Isso aí, cara, isso aí liberta a gente de um monte de coisa que a gente não precisa carregar. Faz a gente olhar pro irmão com um olhar muito mais compassivo, entendeu? Então é maravilhoso. O negócio de temperamento é bom demais. Mas vamos lá, vamos pegar o raciocínio aqui para vocês entenderem. Ó. A questão é a seguinte. Assim como a matéria, as coisas físicas, elas têm algumas tendências, né? De ser quente, de ser frio, de ser seco, de ser úmido. Nós também trazemos isso em nós, só que em nós isso tem consequências psicológicas. E aí nessa simbologia que está inscrito essa ciência, esse estudo dos temperamentos. Né? Como que funciona isso? Bom, vamos lá, presta atenção aqui. O que eu vou falar agora, gente, não são ainda os temperamentos. Eu estou falando de algumas características que vão ajudar você depois a entender o temperamento. Vamos lá. Imagina aqui comigo uma cruz. Né? Se você tiver um caderninho, uma folha aí perto de você, você pode até desenhar. Escreve, põe uma linha assim e uma linha assim. Uma linha na vertical, uma linha na horizontal. E aqui em cima, na vertical, é quente, são coisas quentes. Embaixo, frio, né? Que é o oposto aqui. No lado esquerdo aqui, para vocês estão me vendo aí dessa direita, mas é o lado esquerdo, úmido. E no lado direito, seco. Então vamos entender a gente a partir dessas tendências da matéria. Começar aqui. O que é a característica aqui no pontinho da cruz aqui em cima, aqui o quente? Qual que é a característica de algo que é quente? Uma coisa quando é quente, ela tem a tendência a subir, né? A dispersar, a expandir. O Miguel apontou. Chega aí, Miguel. Agora já te vi, pode chegar aí. Ó. Saudade, então, assim, Miguel. A coisa quando é... Ele vazou, ficou morrendo de vergonha. Então, assim, a coisa quando é quente, ela tem essa tendência a expandir, né? A subir, a crescer, a dispersar. A pessoa, quando ela tem essa característica, presta atenção, não estou falando de temperamento ainda, estou falando de característica, de tendência.
Uma pessoa, quando ela traz nela mesmo, gente, isso é uma realidade. Isso é antropológico, como eu falei, não é ciência, provou, mas ninguém desmentiu os temperamentos, que é uma verdade, é empírico, foi observado, desde que gente é gente, você vê essas coisas, esse comportamento. A pessoa que é quente, ela tem uma tendência ao quê? A expandir-se. Então ela precisa se expressar, né? A pessoa, quando traz essa característica de quentura nela, ela precisa expressar, ela precisa falar, ela precisa gesticular, ainda que ela seja tímida, presta atenção. Então, assim, talvez alguns de vocês aqui, ó, já vai identificando que isso aí vai ajudar a se olhar seu temperamento depois, viu? Se você é uma pessoa que tem essa tendência de expandir, tem essa tendência de dispersar, tem essa tendência de ir, eu tenho que fazer, e tem aquela coisa, eu tenho que ir para frente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso falar, eu preciso pôr para fora, eu preciso tal. Você já pode começar a perceber em você essa característica de quentura. Existe um certo... E, gente, é uma tendência. Isso aí, ó, pra você ver como é que já é bom entender o temperamento, e a gente já vai chegar lá, calma aí. Se a pessoa quiser abafar isso, ela tá enrolada. Ela é assim. Ela é assim. Quem é quente, né? Claro que é o seguinte, a pessoa que é quente e madura, como eu falei com vocês, o negócio não é o temperamento. A questão é a maturidade da pessoa. A pessoa que é quente e madura, ela vai saber melhor onde ela vai se expressar, ela vai saber que tem hora que ela vai ter que ficar quietinha. Mas você querer ficar abafando aquele que é quente o tempo inteiro, você mata a pessoa. Porque a pessoa, ela é assim. Tem gente que é assim. Se você não for assim, eu sei que você conhece gente assim. Né? Talvez você more com alguém assim, você não aguenta, mas pô, a pessoa fala. Porque ela é assim. É uma tendência dela. Certo? Depois eu vou explicar melhor, mas é o jeito dela expressar, o jeito dela mostrar o que ela está sentindo é assim, a expressão. Ela tem essa questão da quentura, ainda que ela seja tímida. Porque timidez, tem gente que pensa que timidez é questão de temperamento, né? O fleumático é tímido. Não. Qualquer temperamento pode ter timidez. Timidez tem nada a ver com temperamento. Timidez é uma questão de amadurecimento da pessoa, né? A pessoa que é muito egoísta, por exemplo, que ela acha que todo mundo está olhando para ela o tempo inteiro, As pessoas que estão anotando, Emílio, podia colocar isso, né? Temperamento não tem nada a ver com timidez. Não tem nada a ver. Isso. Isso aí. Isso. Uhum. Exatamente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não tem como colocar. A pessoa pode ter essa característica quente e ser tímida. E coitada, essa pessoa sofre muito. Porque ela tem necessidade de expandir, tem necessidade de dispersar, tem necessidade de falar, e a timidez não deixa. Porque a timidez, na verdade, a timidez é um problema mais grave do que a gente pensa. A gente acha que tímido é só aquele que fica caladinho, que não fala. Não, às vezes é uma questão de temperamento, às vezes a pessoa caladinha é temperamento. Agora, se for timidez mesmo, aí tem um problema. Porque o tímido, no fundo, ele é um egoísta. Ele acha que todo mundo está olhando para ele o tempo inteiro. Todo mundo está prestando atenção nele o tempo inteiro. Então, tudo que eu fizer, eu vou ser observado. Tudo que eu fizer, eu vou ser julgado. E, desculpa falar, né? Nenhum de nós é tão importante assim no mundo que está todo mundo olhando para nós o tempo inteiro. Então, o tímido tem que resolver esse problema. Mas não é bem um assunto de hoje. Timidez seria um assunto de personalidade. Nós estamos falando de temperamento. Então, isso é uma característica do quente. Se o quente, né, ele é uma pessoa que... quem tem uma característica quente, ela é uma pessoa que precisa expandir, que precisa dispersar, né? Que precisa se expressar. O frio é o inverso. O que é uma coisa fria? Uma coisa fria é uma coisa que se contrai, não é? É uma coisa que fica quieta, é uma coisa que permanece, né? Então, uma pessoa que tem a característica fria dela, que tem uma característica fria, ela é uma pessoa, por exemplo, que ela consegue ficar ouvindo um tempão sem precisar falar nada. Tem gente que é assim. A pessoa consegue sentar numa roda ali e ficar um tempão ouvindo. Ela não, assim, ela vai falar também, claro. Ela vai falar, ela vai participar, né? Não é que ela vai ficar caladinha, não é que ela é antipática, não é que ela é sem graça. Isso também não tem nada a ver com o temperamento. Mas diferente de quem é quente, essa pessoa ela não tem necessidade, é quase que uma necessidade de expressar, ela não tem. Ela consegue ficar ali de boa nela, né, na dela, sentadinha ali ouvindo e curtindo, né, sem precisar falar, sem precisar dar pitaco, ela consegue estar ali participando tranquilamente. Né? O frio tem um temperamento específico que a gente já vai falar dele. Né? Gente, estou falando de característica, lembrando, ainda não estou falando de temperamento. O temperamento ele não é uma característica dessa. Cada temperamento é formado por uma junção das características que eu estou falando aqui. Então, o frio, nem o frio nem o quente, não tem um que é bom e tem um que é ruim. Né? Pode ser uma pessoa que tem característica quente,
ela pode ser muito boa, né? Porque é uma pessoa que se expressa, uma pessoa que fala. Pode ser chata também pra caramba, porque fala não, que não deve, fala, né? Isso aí depende da maturidade. O frio também. A pessoa que é fria, ela pode ser uma pessoa madura, ou seja, vai ser uma pessoa ponderada, uma pessoa que vai saber a hora de falar, ou pode ser uma pessoa chata também, que não participa de nada, que não tá nem aí pra nada, que não envolve com nada. Então, assim, não tem nenhum que é bom ou ruim em si. Vai depender do amadurecimento da pessoa dentro do temperamento dela. Bom, tem essa característica do quente, tem essa característica do frio, tem a característica do úmido. O que é o úmido? É que você pega a água, você vê que a água é uma coisa muito flexível, né? A água é uma coisa que se amolda muito fácil. A água é uma coisa que envolve. A pessoa que tem essa característica da água, ela é uma pessoa assim também, ela é uma pessoa que ela consegue envolver. Ela é uma pessoa que tem uma flexibilidade maior, sabe? Ela é uma pessoa que consegue se amoldar e amoldar o outro com mais facilidade. E tem a característica da secura. Se a água, se o úmido é assim, né, essa questão de amoldar, de flexível e tal, o seco já é uma coisa que é mais rígida, que é mais firme, que é mais resistente. Bom, agora que eu falei dessas coisinhas aqui, quente, né? Lembra aqui, ó, quente, frio, úmido e seco. Agora eu vou falar para vocês do temperamento. Mas calma que a gente não vai descrever eles ainda não. Só vou falar o que cada temperamento tem dessas características. Vamos lá. Se uma coisa ela é quente e úmida, o que é uma coisa que é quente? Qual é o elemento na natureza que é quente e úmido? Que tende a subir, a expandir e que tem certa humildade. É o ar. E o ar seria o sanguíneo. Anota aí. Anota aí, galera. Ó, vamos lá, vamos voltando para nossa cruzinha aqui. Né? Nós temos uma cruzinha aqui onde está aqui em cima o quente, aqui embaixo o frio, aqui na esquerda o úmido e aqui na direita o seco. Então, nesse quadrantezinho aqui, ó, quente e úmido, está o elemento ar. O ar é algo, né, que tem esse calor, essa expansão e que é úmido. Aqui está o ar e aqui está o sanguíneo. Quando a gente vem cá para baixo, a gente está no lado do úmido e aqui embaixo que é o frio. O temperamento que une essas qualidades de frieza e umidade é o fleumático. Anota aí. Do lado de cá nós temos um elemento que é frio e agora do lado seco. O temperamento que tem essas características de frieza e secura é o melancólico. E cá em cima de novo nós temos agora do lado de cá seco e quente está o fogo, que é o colérico, né? Então assim, o que é quente e úmido é o ar sanguíneo. O que é frio e úmido é a água, que é o fleumático. O que é frio e seco é a terra, que é o melancólico. E o que é quente e seco é o fogo, que é o colérico. Bom, vamos pensar numa coisa que vai ajudar, olha. Sim. Ô, Emílio, e depois podia até colocar esse desenho, né? No status, lá no Stories da SCC, para o pessoal que não anotou, né? Pegar lá depois. Show de bola. Dá um print e anexar no estudo aí. Bom. Isso. Mila já pôr no foguinho, porque ele é do fogo, né? Já falou que é colérico aí. Seguinte, gente. Olha aqui. Eu vou falar aqui agora só de uma coisinha para ajudar a gente a visualizar. Tá legal? Só uma coisinha. Vamos imaginar aqui uma festa. Vamos imaginar uma festa. Todo mundo gosta de festa, né? Tem temperamento todo mundo gosta de festa, né? Todo mundo gosta. Então é o seguinte. Vamos imaginar esses 4 sujeitos aí, esses 4 temperamentos se comportando numa festa, né? Vamos começar pelo quadrantezinho aqui, ó, de cá, que a gente falou, o sanguíneo, que é o ar. Então lembra que o quente e o úmido é o sanguíneo. Como que o sanguíneo reage? Então ele tem as características da quentura e da umidade, que eu falei, não é isso? Ele é quente e úmido. Se o sanguíneo é quente, significa que o sanguíneo é essa pessoa que tem necessidade de expressar, certo? E ele tem essa característica da umidade, de envolver, de amoldar. Então o sanguíneo numa festa, todo mundo gosta de festa.
mas o sanguíneo parece que gosta mais, cara. Porque a festa é o ambiente dele, sabe? O sanguíneo é uma pessoa que expressa bem, uma pessoa que fala, uma pessoa que conversa bem, uma pessoa que conversa bastante. E por essa qualidade de umidade dele, ele é uma pessoa que envolve os outros. É muito interessante o sanguíneo, né? Ele tem uma característica que a gente vai conversar melhor semana que vem, quando a gente vai falar só dele, a gente vai ver que ele tem uma característica que é o seguinte: o sanguíneo ele é assim, mas ele dispersa muito fácil também, né? Ele tá ali, ele é todo coração naquele momento ali, né? Todo coração sanguíneo ali, tá conversando com a pessoa, com o grupinho aqui, o pessoal começa ele tá sempre falando, ele tá sempre puxando a turma, ele tá sempre contando uma história, sabe? Ele não deixa a coisa ficar parada, não. E ele envolve o pessoal ali, ele entra na história. Se alguém começa a contar uma história triste, ele entra na história da pessoa e vai junto ali e sente com ela, entendeu? O sanguíneo é uma coisa fantástica. Festa é lugar pro sanguíneo, né? Por isso que o pessoal confunde, o pessoal tem essa imagem, só que a pessoa engraçada é sanguíneo, né? E não é bem assim, não. Depois eu vou explicar isso melhor, mas é porque os sanguíneos eles têm esse comportamento mesmo, sabe? Eles estão intensos ali, eles fazem piadinha, eles levam a vida um pouquinho mais leve. O sanguíneo na festa, ele tá no ambiente próprio dele ali, sabe? Ele conversa, ele expressa, ele precisa falar, e ele tá com a galera, ele envolve com as pessoas. Esse aí é o sanguíneo. Por enquanto a gente tá falando só da festa. Depois a gente vai falar melhor em outros ambientes aqui, de outras formas. Aqui embaixo, nós temos um sujeito que ele é úmido como o sanguíneo, ele tem essa característica de envolver, né? Porém, ele é frio, ele não tem a necessidade de expandir igual o sanguíneo. Esse é o fleumático. O fleumático numa festa é o seguinte: ele não tem necessidade nenhuma de ficar falando, ele não tem necessidade nenhuma de ficar conversando. Ele conversa, ele fala, mas ele não é igual o sanguíneo. Só te lembrando aí que tá acabando o tempo, tá? Aí se der para abreviar, pra você falar nos 4, porque o tempo tá acabando. Tá faltando só 7 minutos. Tô terminando. Eu vou falar só disso e fazer as duas perguntas pro pessoal identificar aí. Então vamos lá. O fleumático, ele é esse sujeito que ele não tem essa necessidade de expandir, igual o sanguíneo, né? Mas ele tem a capacidade de envolver. Então eu acho legal os fleumáticos na festa, cara. Porque o fleumático, ele é o sujeito que ele conversa com... Assim, ele pode escutar qualquer um. Qualquer pessoa que parar conversando com ele lá, ele para e escuta. O sanguíneo fala. O sanguíneo... Fleumático não, ele escuta. Se a pessoa estiver contando uma prosa ruim lá, uma coisa, um papo... O fleumático ouve com maior paciência, sabe? Ele ouve. Não dá muito pitaco, fala mal. Ele ouve. Ele é um ouvinte excelente, sabe? Quando eu vejo as pessoas para dar aconselhamento, cara, eu vejo que os fleumáticos, eles são fantásticos, velho, para dar conselho. Porque eles são excelentes ouvintes. E assim, eles não se incomodam mesmo, não. O papo pode até estar meio ruim, que ele, sabe, ele escuta e tal. E ele não precisa ficar igual o sanguíneo, porque o sanguíneo ele quer falar, entendeu? O sanguíneo, você vai partilhar uma coisa com ele, ô irmão, eu tô com uma dificuldade aqui, não sei o quê. Ele já quer te falar, ele quer te ajudar, ele quer expressar, ele quer não sei o quê. Sanguíneo, o fleumático não. O fleumático, ele escuta. Esse é o fleumático. Porque a gente tá falando só de uma festinha pra gente ir visualizando aqui. Vamos pro lado de cá, então, por causa do tempo. A gente vem pro de cá agora, que é frio, como fleumático, né? Não tem necessidade de ficar expandindo, só que ele é seco, ele é o melancólico. O lado de cá da secura, o lado de cá é o envolvente, do sanguíneo e do fleumático. Isso é maravilhoso. O lado da secura tem uma coisa muito interessante também, né? Que São Tomás de Aquino vai usar um outro linguajar. Quem fizer o curso do Padre Paulo vai encontrar isso com o linguajar. Aqui nós vamos falar de um jeito bem live, bem tranquilo, né? Esse lado da secura, esses dois aqui da secura, eles não têm esse envolvimento, eles têm secura. Sabe o que acontece com o colérico e com o melancólico? Quando os dois chegam numa festa, eles curtem a festa. Só que não como o sanguíneo e o fleumático. Porque eles têm uma tendência de se apegar a ideais maiores, sabe? É muito doido isso. O melancólico, ele tá na festa ali e tal, tem as coisas da festa ali acontecendo, só que a cabeça dele, às vezes, tende a coisas maiores, tá? Não é que ele fica viajando ali na festa, não. Ele tá ali na festa e tal. Só que, assim, aquilo ali para ele não é tão importante quanto um ideal que ele tem dentro dele. A secura, essa falta do envolver que não tem do úmido, traz isso pro melancólico e pro colérico. Então, assim, você não vai ver um melancólico por essa questão conversando tanto. Ele conversa também, como eu falei, como fleumático, né? Só que é o seguinte, ele não vai ouvir com tanta paciência, né? Igual o fleumático, qualquer tipo de assunto. Em compensação, né? Ele se apega a ideais maiores com muito mais facilidade que o fleumático. O fleumático tem uma dificuldade danada de perseverança. Ele tá lá escutando, beleza, não sei o quê, mas ele não se apega a coisas
maiores com muita facilidade, não, ele precisa do empurrãozinho. O melancólico não, o melancólico ele já tem esse foco em ideais grandes. E subindo um pouquinho, né, por causa do tempo aqui, depois eu quero deixar a pergunta pro pessoal, a gente tem o foguinho, que é o colérico, que tem a necessidade de expansão e que é seco. O colérico é legal. Olha a diferença dele na festa pro sanguíneo. Os dois são quentes, certo? O sanguíneo e o colérico são quentes. Só que o sanguíneo, ele é úmido. Então a pessoa tende a envolver, entrar nas conversas. O colérico na festa, ele é aquela pessoa que ele expande também, que ele fala, que ele expressa, só que é o seguinte, o colérico ele fala marcando. Normalmente ele vai entrar na conversa é para dar uma sugestão, é para fazer uma proposta, é para dar uma orientação, entendeu? Porque ele marca, ele é seco, ele não é úmido, então ele é rígido, ele é resistente, ele penetra, é diferente. Então o colérico, quando ele entra na conversa ali, né, ele quer uma coisa prática. Mesmo estando numa festa, ele quer conversar uma coisa que seja útil, entendeu? Ele não é igual o sanguíneo que conversa qualquer coisa com todo mundo e entra. Não. O colérico tem que dar conversa ali, ele tem que entrar, ele tem que dar uma dica, ele tem que falar uma coisa, tem que dar uma solução, tem que dar uma proposta. Então, assim, essa é uma visualização só de como pode ser uma festinha com esse temperamento. Como eu disse, né, isso aqui é só para dar uma ilustrada mais leve um pouquinho. Semana que vem nós vamos entrar com mais força em cada um deles aí. E é o seguinte, se você quer descobrir o teu temperamento, eu vou fazer 2 perguntas aqui, que se você conseguir responder elas, você já vai descobrir qual que é o seu temperamento, que são o seguinte. Primeira coisa, ó, presta atenção aqui, a chance de você descobrir o teu temperamento hoje. Você que não conhece. Olha a pergunta. Vai acabar, hein? Vai acabar. Quando acontece alguma coisa na sua vida, quando você recebe um estímulo, quando você tem uma lembrança, algum acontecimento qualquer ali, aquilo desperta em você um sentimento, estimula você. Isso que desperta, ele vem com força e na hora? Ou os sentimentos, as coisas em você, elas vêm assim de forma mais lentinha e demorada? Vou dar um exemplo para ficar claro aqui. Vamos pegar uma coisa, por exemplo, vamos pegar a raiva, a ira. Só para ficar claro. Quando tem uma situação na sua vida ali que te provoca ira, ou uma lembrança que seja, ou um fato, sei lá, qualquer coisa que provoca ira. Essa ira, ela vem na hora e com força, com intensidade, ou ela vem de forma mais lenta, mais atenuada, não vem com aquele negócio arrebentando dentro de você? Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta. Depois, uma vez que esse sentimento ele vem a você, ele vai embora assim, rápido, não permanece muito tempo, ou ele fica lá em você um tempão? Seja, gente, eu tô falando de raiva aqui para dar exemplo, mas pode ser o que for, pode ser alegria, pode ser uma coisa boa, pode ser o que for. Pegaram aí as 2 perguntas? Primeira coisa, se você é estimulado, certo? E esse estímulo, ele estimula você ali, é uma coisa forte, é uma coisa que vem de forma exuberante dentro de você ali. Se é dessa provavelmente. Forma. Se esse estímulo ele é mais brando, ele não vem com muita intensidade, ou vai ser melancólico. Oi? Até Só para finalizar, viu, pessoal? Deixa só o pessoal ir voltando aí. Chegando aí só pro pessoal, pra gente fazer a pergunta, né? O pessoal conseguir, o pessoal deve estar agoniado para descobrir aí, né? Bom que já vai entrando todo mundo de novo. Mas não entrou todo mundo, não. Devia ter falado que ia entrar de novo, né? Mas tudo bem. Então, tem uma galera entrando, tem um pessoal já avisando no WhatsApp aqui. Uhum.
Wesley, fala demais esse Emílio. Até que você falou pouco hoje, né, Emílio? Foi, que é isso, cara. Ó, eu achei que eu ia acabar antes da hora, achei que ia sobrar tempo. Acho que já deu o pessoal lembrar, Pessoal, né? é o seguinte, depois a gente vai colocar as perguntas nos stories também para ajudar o pessoal aí. E né, semana que vem a gente vai dar continuidade. Só lembrando disso, semana que vem a gente vai continuar, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Não, Vou quinta falar. agora, né, Emílio? Ah, é quinta agora, Quinta. foi mal. Desculpa aí. É quinta-feira. Pessoal, é o seguinte, então vamos lá para as perguntas. Quem aí quer descobrir o temperamento é o seguinte. Vamos relembrar a pergunta aqui. Você vai se perguntar o seguinte: quando eu vivo uma situação, né, eu tenho uma lembrança, eu sou estimulado, quando eu sou afetado de alguma forma. Esse estímulo, ele brota em mim muito facilmente. Esse sentimento, ele brota em mim muito facilmente, com força? Ou não? Leva um tempinho, né? Por exemplo, eu vivi uma situação lá que eu fiquei exposto à raiva, igual o exemplo que a gente estava falando ali. Esse estímulo, ele vem ali na hora e com força, com muito ímpeto em mim? Ou ele vem de forma branda? Na verdade, talvez eu possa vir sentir essa raiva só depois, logo que eu parar, que eu pensar melhor no assunto, que a raiva... Como que funciona? Se o ímpeto, seja qual for, né? Vou lembrar aqui, a gente está usando a raiva só de exemplo, mas seja qual for o ímpeto, se o sentimento, quando ele vem em você, ele vem ali na hora e vem com força, provavelmente você vai ser colérico ou sanguíneo. A outra pergunta é que vai definir qual dos dois, tá joia? E se não vem, se esse estímulo ele não vem com você com tanta intensidade, se esse estímulo não vem em você, esse estímulo não vem com tanto ímpeto, então provavelmente você vai ser ou melancólico ou fleumático, ok? E a segunda pergunta é o seguinte: uma vez que esse estímulo chegou em você, né, ou de forma forte na hora ali, como o colérico e o sanguíneo, ou ele chegou bem brando, bem atenuado ali, como o fleumático e melancólico. Se esse sentimento, se esse estímulo, presta atenção, se esse estímulo, esse sentimento, ele permanece em você por muito tempo, como eu falei, pode ser ira, pode ser alegria, pode ser o que for, né? Se ele permanece em você por muito tempo, ou você é colérico ou melancólico. Se esse estímulo ele chegou em você, ele pode ter vindo rápido, com força ou devagar, mas se ele não durou em você, né, ou você vai ser sanguíneo ou fleumático. Então vamos destrinchar os quatro rapidinho aqui para entender. Se eu recebi um estímulo, certo? Recebi um estímulo qualquer ali, fui facilmente excitado por aquele estímulo, mexido, fui estimulado facilmente com força, e esse estímulo permanece em mim por muito tempo, eu sou colérico. Se esse estímulo ele mexe comigo ali com muita intensidade, com muita força, mas já já ele passa, ele não permanece, eu sou sanguíneo. Se esse estímulo ele chegou em mim, mas levou tempo para pegar, né? Levou tempo para ele ganhar força ali em mim. Só que ele permanece, quando ele ganha força, ele permanece por muito tempo, eu sou melancólico. E se esse estímulo que eu recebi, ele levou tempo para pegar também, e quando chegou já passou e foi embora, eu sou fleumático. Ok? Essas são as perguntas básicas. Só que na quinta-feira, né, eu falei semana que vem, falei errado, quinta-feira agora nós vamos voltar a falar do assunto, e aí vai ficar mais claro ainda. Com essas perguntas você já consegue estabelecer bastante o teu temperamento. Mas na quinta-feira a gente vai falar de algumas características específicas que vão abrir mais ainda atualmente teu coração, você vai conseguir enxergar mais fácil qual o temperamento que você é. Beleza? Então, em nome da Diocese de São João del Rei, qual que você conhece um pouquinho, e te agradece, viu? Então, valeu, irmão. Que Deus te abençoe, viu? Amém, meu irmão. Então, quinta-feira nós estamos de volta. Dá um beijinho no José por todos aí, tá bom? Opa, deixa comigo. Fica com Deus, abração. Obrigado a presença de todos aí. Deus abençoe cada um. Tenha uma boa noite. Amém.